Olá, eu sou Edivaldo Pinheiro Negrão, eu sou psicólogo e eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas ideias através de alguns vídeos que eu estarei gravando, cujo tema será relacionado a problemas emocionais. Sou psicólogo, como eu disse, e trabalho já há alguns anos na área da educação emocional e especialmente lidando com o termo popularmente conhecido como neurose. A neurose também é conhecida como doença emocional e já foi chamada de distimia, de psicose maníaco-depressiva e atualmente o nome da neurose se transformou em transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele é caracterizado por uma série de sintomas que de alguma forma aprisionam as pessoas através da depressão, da ansiedade, do medo e diversos sintomas que impedem a pessoa de viver uma vida plenamente. Então, desta forma, eu gostaria de estar contribuindo com você com algumas informações a respeito desse tema tão interessante que é o da doença emocional, que é da neurose. Mas o que é uma doença emocional? Para nós compreendermos o que é a doença emocional, nós temos que definir o que é doença. Doença é uma incapacidade involuntária representando a soma de sintomas físicos que caracterizam uma determinada doença. O câncer, por exemplo, tem sintomas bem característicos. Quem está com uma dor de cabeça tem sintomas bem característicos. Quem está com problema no coração tem sintomas bem característicos. A mesma coisa ocorre com as questões emocionais. Então nós podemos definir a doença emocional como uma incapacidade involuntária, caracterizando a soma de comportamentos que vão definir se uma pessoa é ou não portadora da doença emocional ou da neurose. É uma incapacidade involuntária porque a pessoa não escolhe ser ou ter determinados comportamentos que de alguma forma a impede de viver uma vida plena em nível emocional. Então, sendo uma incapacidade voluntária, não é culpa da pessoa ser o que é ou sentir o que sente, mas é responsabilidade dela procurar administrar todos esses sintomas de tal forma que ela possa até se livrar deles e assim viver uma vida abundante. E uma vida abundante é aquela que se renova todos os dias com novas experiências, com novidades, enfim. E então a doença emocional é essa incapacidade voluntária, representando a soma de comportamentos que caracterizam uma pessoa que tenha dificuldades emocionais. Como é que ela se manifesta? Como é que essa doença emocional se manifesta? Ou como é que a neurose se manifesta? Ela se manifesta através de comportamentos. Mas que tipo de comportamentos? Aqueles comportamentos que destoam daqueles comportamentos considerados normais ou que estão dentro de um padrão. Só a guisa de exemplo. Um comportamento dentro da normalidade relacionado a ficar nervoso de vez em quando. Isso é normal. Mas se você altera o seu humor diante de qualquer motivo, isso não é normal. Então é um sintoma neurótico. Ficar ansioso ou ansiosa de vez em quando é natural. Viver sempre ansioso já não é normal. Não saber dizer não ou ter dificuldade de dizer não em determinados momentos é natural. Não é natural você não saber dizer não sempre. Sentir um pouco de deslocamento em algumas situações é natural. Se sentir sempre deslocado quando está em determinados ambientes, isso não é natural. Então a doença emocional ela vai exceder aqueles comportamentos considerados normais, que estão fora de um padrão. É tudo aquilo que destoa e que causa um mal-estar muito grande às pessoas que sofrem com esses sintomas. Aí elas passam a desenvolver um sintoma único, mas que é formado por uma série de outros. Vamos dizer que esse sintoma único é a matriz e a partir desse sintoma único ele abre alguns leques para uma série de outros sintomas. Esse sintoma único é a vergonha tóxica.
A vergonha tóxica ela é formada por um conjunto de outros sintomas que fazem com que a pessoa se sinta inibida, se sinta deslocada, se sinta infeliz, principalmente quando ela está entre as pessoas, ok? Qual é a origem de tudo isso? São as relações significativas em que as pessoas estiverem envolvidas, normalmente na primeira infância, que vai do 0 aos 7 anos. A partir daí, o ambiente, o que ela ouviu, o que fizeram com ela, a forma como a criança interpretou tudo isso, vai fazer com que ela desenvolva lá na frente a vergonha tóxica ou uma série de sintomas penosos que afetam seu pensamento, seus sentimentos e seus comportamentos, impedindo-as de terem uma vida plena. Sintetizando, o que é doença? Uma incapacidade voluntária representando a soma de sintomas físicos comuns a determinadas doenças. Doença emocional, também uma incapacidade involuntária representando a soma de comportamentos que caracterizam o que se chama neurose. Como ela se manifesta? Em formas de sintomas. Sintomas esses que podem ser vistos através de comportamentos que fogem totalmente o padrão social, o padrão familiar, até o padrão pessoal. Qual é a origem? Lá atrás, nas relações significativas com que a criança esteve inserida, normalmente na primeira infância, que vai dos 0 aos 7 anos. Essas relações elas podem ser tão saudáveis como não saudáveis. Ou seja, as relações vão produzir na pessoa o que popularmente ou em psicologia chamamos de vergonha tóxica. Espero ter contribuído com esses esclarecimentos e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos vocês.